Queridas irmãs, meus queridos irmãos, bom dia a todos e paz aos nossos corações. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho. O trabalho como uma lei divina. O trabalho que ele é necessário e essencial para nós espíritos nessa transição para a evolução. Nós podemos considerar inicialmente dois tipos de trabalho. O primeiro que é o trabalho material, que ele é necessário para a nossa sobrevivência material, para o nosso conforto material, para nos auxiliar no nosso crescimento também material e de inteligência. Esse é o trabalho necessário para a nossa manutenção, como reencarnados no planeta Terra. E nós temos o outro tipo de trabalho, que é o trabalho espiritual, que é aquele trabalho que nós buscamos, por essência, o crescimento espiritual. E nesse caminhar nosso, nesse processo de evolução, nós temos que ter essas duas situações muito claras para nós. Porque o trabalho que nós consideramos material, ele é necessário. Nós temos necessidade dele para a nossa sobrevivência. Ninguém vive no planeta se não trabalhar, se não comer, se não vestir, se não dormir, se não tiver o conforto mínimo para isso. Mas muitas vezes nós pegamos isso que é necessário e colocamos como essencial. Nós invertemos. E aquilo que é essencial, que é o trabalho espiritual, nós deixamos de ser essencial para ser necessário. E aí, o que eu quero dizer com isso? Nós acabamos dando mais importância ao trabalho material. E Jesus, durante toda a sua mensagem, ele nunca disse que nós não deveríamos preocupar com o trabalho material. Ele só nos orientou que nós não devêssemos colocar esse trabalho material mais importante do que o trabalho espiritual. E a mensagem sobre o trabalho, ela é retirada desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, na sua lição 4, que fala sobre o trabalho. E como nós sabemos, o Espírito Emmanuel, ele pega alguns versículos do Novo Testamento, ou mesmo dos profetas, ou mesmo de Paulo, sempre ele está pegando um trecho, do Evangelho para fazer os seus comentários. E o trecho que ele usa aqui hoje para nós está em João capítulo 5, versículo 17, que diz, João fala o seguinte: e Jesus lhes respondeu: meu Pai obra, ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando nós falamos que tem o trabalho material e o trabalho essencial, nós sabemos que aqui Jesus está falando do trabalho de Deus e dele, que não é o trabalho material, é o essencial, que é a nossa evolução espiritual. E aí a gente fica pensando, se Jesus disse que Deus, o Pai, obra sempre, trabalha sempre, e Jesus também, dá para a gente ter uma noção do tanto que nós temos que trabalhar. Do tanto que nós temos que trabalhar. Principalmente no aspecto espiritual. Porque todo trabalho material ele é temporário. Ele é para atender uma necessidade, temporal. Mas o trabalho essencial, espiritual, ele é para toda a existência, toda a vida. A existência não é toda a vida. Porque o nosso processo de evolução, crescimento espiritual, ele é contínuo, ele é ininterrupto, ele é infinito. A evolução não tem um ponto final para chegar. Porque o aprendizado, o crescimento é sempre, em todos os momentos. Nós vamos fazer uma leitura da mensagem para ficar mais clara para nós.
Aí o Espírito Emmanuel vem comentando. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Não está falando de nós, né? O Espírito Emmanuel não está falando de nós. Como que nós queixamos, como que nós reclamamos. Aí se fica 2, 3 dias em casa, a pessoa fica louca. Porque não está trabalhando. Né? Quando está trabalhando, é o queixume, é a reclamação. Ah, mas eu estou trabalhando demais, eu estou cansado demais. O trabalho não é demais, nunca é demais. Agora, o que pode se entender como demais é aquele trabalho desregrado. Que está, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam que nós temos que fazer um trabalho, né, de acordo com as nossas possibilidades, as nossas condições. Tem gente se matando aí de trabalhar. Não é isso que nós estamos ponderando aqui agora. Né? Ele continua. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. E às vezes não é só a revolta com o gênero de trabalho, com o tipo de trabalho. Às vezes não é com isso. Né? Às vezes nós nos revoltamos porque a gente quer ter o trabalho do outro. Ah, mas fulano faz um trabalho melhor, ganha mais, etc. Tal. E a gente dizia aqui, né? Quando nós fazíamos uma brincadeira do aspecto físico nosso, né? Eu ainda falei que sempre que filmo uma palestra minha ou tiro uma fotografia, eu tiro o meu cabelo, não sei porquê. Né? E a gente comentava aqui que uma das formas da gente tolerar essas coisas começa por nós. É o envelhecimento. E eu faço parêntese aqui, porque hoje é uma questão muito delicada. Nós não estamos querendo envelhecer. Nós achamos que não vamos envelhecer. Então nós achamos ruim o cabelo branco, a falta de cabelo na cabeça, não é? As rugas que aparecem, e assim a fragilidade do equipamento físico que vai acontecendo, não é? E nós não aceitamos isso. E é natural. Aí eu dizia que, vendo um vídeo outro dia, uma senhora octogenária, e alguém pergunta para ela, qual o segredo para viver 80 anos, 90 anos? Não morrer cedo. Né? Nós não queremos envelhecer, mas também não queremos morrer. Né? Vai acontecer, vai acontecer. Basta nós olharmos aquelas fotos, né? E quando eram jovencinhas, né? Algumas permanecem com uma beleza inalterável, é evidente. Né? Mas não aquela de 16, 17 anos. Então esse também é um tipo de trabalho que nós devemos fazer, né? Que é diferente do material para a aceitação de si mesmo. Esse é um grande problema nosso. Nós aceitamos tudo de todos, né? Com relação a nós temos uma grande dificuldade. Depois a gente fala mais sobre isso. E ele continua. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Vendo como que a insatisfação sempre é assim? Com relação à mediunidade, que envolve nós aqui, né? Vamos dizer assim. Um dia eu conversando com uma pessoa amiga, ela falou assim, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. Aí eu falei, mas que bacana, que bom. Mas você vai se sujeitar a todas as dificuldades, a todos os problemas, a todos os desafios que Chico Xavier teve que enfrentar? Né? Não é assim. Até porque nós temos as condições, as oportunidades, né, os recursos que nós precisamos ter. Eu posso ser um exímio motorista de carro, mas se me colocarem no manche do avião, eu joguei no chão. Eu deixei de ser exímio motorista de carro? Não. Eu só não estava capacitado para pilotar um avião. Isso é, de uma maneira geral, na nossa vida. Se a pessoa fala assim, eu queria ser presidente dessa casa, tá, tudo bem. Paga o preço de ser o presidente, de ser um diretor, de assumir essa responsabilidade que está aqui sem queixume, porque aparentemente parece muito bacana. Eu conversava com um amigo meu, que tem uma fazenda no Piauí, grande produtor de soja. E eu estive lá no Piauí, em Bom Jesus, no sábado passado, fazendo uma palestra.
por graciosidade, por generosidade desse amigo meu que me levou. E eu dizia para ele, eu falei, eu estou apavorado com isso aqui. O tamanho disso aqui. Eu falei, a gente passa nas rodovias, vê aquelas plantações de soja, a gente acha que é só plantar e colher, né? É só plantar e colher. Nós não temos noção de que seja a mecânica do processo de plantio e colheita. As implicações que tem nisso aí. Então, muitas vezes, desconhecendo esse trabalho, como ele fala aqui, eu vou desejar o trabalho do outro. Eu não estou fazendo nem o meu, nem o que me compete. Nós sabemos que nós estamos aqui sob um processo de disciplina, de organização, né? De programação da nossa reencarnação. Inicialmente é assim, nós podemos desandar no meio do caminho com relação a isso, mas é assim. Então, se eu venho para exercer tal profissão, é que ela vai me dar essa condição do trabalho material, vai dar a condição de eu me desenvolver intelectualmente e também espiritualmente. Porque um trabalho está anexo ao outro, né? Não tem como só ser material, só ser espiritual. É nós fazermos eles serem coadjuvantes um do outro. Né? E ele continua, o problema, contudo, não é de gênero da tarefa, mas da compreensão da oportunidade recebida. Quando eu fui para o Espiritismo, lá no CEPAC, depois de uns 3 anos, e a mediunidade bem aflorada, chegando, né? Não para ser um médium excelente. A espiritualidade usou essa capacidade de um pouco de mediunidade que eu tive para me mostrar as coisas, porque eu era um pouco cético em relação a isso. E um dia eu me achava o médium, né? O médium. E um dia o senhor Moura, que era o presidente lá, falou assim, Rui, você vai me fazer um favor hoje. O que é? Você vai servir água. Aquele copinho de água depois que recebe o passe. Eu parei e pensei, mas isso é um absurdo. Um médium como eu e servir água. Olha a prepotência, a arrogância, a ignorância, a falta de conhecimento. E aí eu fui, contrariado, mas fui. Terminaram os passos. Lá era muita gente, mais de 100 passos. E ele estava fechando o centro, eu fiquei esperando. E quando terminou, eu falei, eu queria te fazer um pedido. Ele falou, qual é? Eu falei, todas as vezes que não tiver ninguém para servir água, se você me coloca para servir água. Porque ao servir água, apesar de estar muito contrariado, eu fui analisando o que era aquele trabalho. Eu descobri que talvez eu fosse a última pessoa que ia dar boa noite para alguém. Porque a gente dava um copinho de água, boa noite, vai com Deus. Talvez eu fosse a última pessoa a desejar àquela pessoa um boa noite e vai com Deus. Porque ela poderia 2 metros depois desencarnar. E foi assim que a gente aprendeu. Né? Errando para acertar, isso é natural. Né? Mas nós hoje já temos uma consciência mais avançada. Então eu não posso, se eu estou na função X, principalmente dentro da casa espírita, eu tenho que dar o melhor de mim naquela função. Porque, vejam bem, o trabalho na casa espírita, ele está sendo observado. Observado pela direção material e também pela direção espiritual. À medida que eu me esforço, que eu me entrego, que eu sou disciplinado, que eu sou assíduo, a própria casa vai vendo isso e a direção espiritual. E amanhã a pessoa, não é? Galgando cada degrau desse trabalho, né? Atingir um ponto maior ali, se é que tem esse ponto maior, que para mim, analisando essa matéria aqui, para mim não tem um trabalho maior ou menor. Tudo é trabalho. Não tem. Mas o presidente do SEJAC, ele está num nível menor que o presidente da FEB. Absolutamente. Os dois são presidentes do centro espírita. O que pode existir é a representatividade do cargo perante a sociedade e tudo mais. Mas a nível de trabalho é o mesmo. Então não tem. E aí nós pensamos, quando ele fala aqui do Gari, varrer as ruas. Se o Gari quiser ser o prefeito, e todo Gari for ser prefeito, quem é que vai limpar a cidade? Dentro de um mês,
essa cidade está inabitável. Se não tiver alguém para recolher o lixo. Então tem sim a importância. Todos nós temos uma importância no nosso trabalho. Um determinado dia, nós fazendo palestra lá em Vianópolis, né? A presidente lá falou para mim, Júlio, eu fico muito constrangida de ligar para você e te convidar para vir fazer palestra aqui em Vianópolis. Eu falei, mas por quê? Ah, é no domingo à noite. E você tem que andar 100 km para vir e 100 para voltar. Eu falei, primeiro que eu não venho andando, eu venho de carro. Pode ficar tranquila. Se alguém vai reclamar, o carro, sou eu. E é confortável o carro. Não é? E aí eu disse a ela, eu falei assim, ô Thaís, me faz um favor, me ajuda. Não me tira a oportunidade do trabalho. Você não sabe o bem que você está fazendo para mim. Está me dando essa oportunidade. Não a oportunidade de vir aqui na tribuna espírita falar, não isso. Mas a oportunidade de estudar. Porque nós somos ativos, né? Se não tiver uma responsabilidade dessa, a gente acaba não estudando muito. Né? Então, essa oportunidade de trabalho, ela se coloca numa situação muito maior que a própria presença fazendo o trabalho. É o que resulta desse trabalho para a gente. Né? Um dia nós estávamos no grupo de dependência química do CEPAC e conversávamos sobre isso. Eu falei que nós temos que fazer com amor. Tudo na vida fazer com amor. O amor, né, é a vida em si. Foi o que Jesus só veio pregar, o amor. E em determinado momento eu falava do quanto que o trabalho pesa para a gente. Quando nós não fazemos com amor. Faço por obrigação, por imposição, por achar que eu tenho que fazer. Quando eu faço por amor, eu sinto prazer, alegria em fazer aquele trabalho. E aí eu disse assim, nós temos que pegar num rodo com amor. E as mulheres já brigaram comigo. Falaram, eu rodo, né? Achou que é dono de casa. Eu falei, não é isso. Eu exemplifiquei, podia ser outra coisa. Mas eu quis dizer que o trabalho, para ter um resultado positivo para nós, porque se eu faço um trabalho e acho que é para o outro, o primeiro é para mim. Se eu não faço com amor, que resultado vai ter para mim? Pode até ter para o outro, que é uma ajuda, um amparo, mas para mim não, porque eu fiz tudo para ele. Né? E aí tem aquela historinha, né? Do trabalhador espírita, desencarnou aos 80 anos de idade, chegou no mundo espiritual, disse que tem lá uma prestação de contas, né? Que é conosco mesmo, mas disse que tinha um espírito lá, falou assim, vamos rever aqui no computador a sua ficha para ver como é que está. Eu arrepiei quando tem esse negócio de computador, ficha, né? Aí ele falou assim, olha aqui você, ó. Olha eu lá, ó. Olha lá eu na Alta de Souza, entregando alimento. Olha eu naquela campanha tal, olha eu na campanha tal. E se mandou ele daquilo. Aí o espírito falou assim, espera um pouquinho. Vamos passar a fita de novo. Dá uma olhadinha novamente. Olha lá, eu e o presidente. Olha eu. Lá pela 6ª vez, ele caiu na real e começou a chorar. Porque ele descobriu que pouquíssimas vezes ele tinha integrado o trabalho da Casa Espírita com amor. Pouquíssimas vezes. Apesar de mais de 60 anos trabalhando na doutrina espírita. Porque ele ia porque o presidente convidava, para dar satisfação ao presidente, para dizer para os colegas que ele estava indo, os colegas não estavam indo, para que as pessoas vissem ele trabalhando. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando, sim, mas não está gerando nenhum resultado para nós, porque não é com amor. Ah, eu vou lá porque senão o Wilton vai brigar com a gente. Ah, eu vou lá, senão o Wilton vai falar assim, cadê você? A gente sempre preocupado com o outro. Não, eu tenho que ir com esse prazer de ir mesmo. Né? De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Ele está dizendo aqui, muitas vezes nós trazemos essa inércia, essa preguiça, né, de outras existências. E eu falo que o Espiritismo, e não só eu falo, é o despertamento. É o despertamento. Eu trabalhei também como jovem em outro segmento religioso, mas eu não tinha noção que eu tenho hoje do trabalho espírita, que é na mesma seara que eu fazia, só que de uma forma diferente.
ele não criava em mim essa satisfação, esse prazer, né, de realizar aquele trabalho. Nós temos um trabalho que eu convido a todos a participarem conosco. É toda quinta-feira, 18 horas. A gente inicia lá pelas 18h20, aqui no Saída. Fazemos um culto do evangelho lá toda quinta-feira, 18 horas, 18h20, e depois aplicamos passo nos internos. Tá entendendo? E a gente comenta lá, muitas vezes nós falamos assim, eu estou ajudando, eu estou indo lá. Porque nós estamos sendo ajudados. Porque ali é um processo de reflexão muito grande. Muitas vezes eu saio de casa reclamando da vida, das bobaginhas que acontecem com a gente. Quando você chega lá, que vê um jovem, uma jovem, ou mesmo uma pessoa mais idosa, né, presa a uma cama, totalmente debilitada, totalmente imobilizada por um processo de deficiência física. Opa, estou reclamando muito. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, toda quinta-feira, às 18 horas, eu vou para o Saída trabalhar. Que bênção na minha vida ter o Saída. Para eu aprender. É evidentemente que esse trabalho vai trazer um resultado para aqueles internos. Mas muito mais para a gente. Então, eu convido também a todos para estarem conosco lá. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Por isso é uma lei. Não há progresso sem trabalho. Nós fazemos esse trabalho material para quê? Para o progresso nosso, né? Porque ter conforto, ter segurança material, isso não é ruim. Nós temos necessidade disso. Não do exagero, mas não é necessidade disso. E veio realmente o trabalho para isso, como fonte de progresso. Tem até uma frase que a gente fala aí, a nível de brincadeira, mas é uma verdade, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Só. Se nós queremos sucesso, de alguma forma nós temos que trabalhar para isso. Mas não é o trabalho, somente aquele trabalho assim, não, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Não, eu concordo até. Porque às vezes nós esgotamos toda a nossa capacidade de aprendizado e aproveitamento num certo de trabalho, vamos procurar outro. Não tem nada. Mas muitas vezes eu estou insatisfeito sem concretizar aquele trabalho que eu tinha que realizar. Que ele fala aqui da questão do gênero. Aí eu sou gari, mas quero ser o prefeito. Aí eu sou um passista, mas queria ser presidente do centro. Está entendendo? Estou colocando coisas bem simples para a gente fixar bem isso. Não é por aí. Não é por aí. E Jesus veio realmente nos tirar da inércia. Quando ele disse aqui, segundo João, né? Meu pai obra até agora e eu trabalho também. E como trabalhou. E como trabalha até hoje. Né? E continua Emmanuel. Para que saibamos honrar nosso esforço, referindo-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. É a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde quando Jesus veio se esforçando, trabalhando por nós. Aí a gente busca no Evangelho dele uma das coisas lindas, dentre tantas outras, ou todas que Jesus disse, mas me toca muito, quando ele, olhando para Deus, ele diz, Pai, nenhuma das ovelhas que tu me confiaste se perderá. E quem são essas ovelhas? Nós. Então, seu trabalho é incessante, é constante, é permanente. E nós estamos escolhendo trabalho. E um dos trabalhos mais difíceis, eu dizia, né? É o cuidar de si mesmo. Porque nós temos uma concepção de trabalho que é muito material, que nós achamos que trabalho tem um trabalho específico. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o trabalho, né? Eles respondem que é toda atividade útil.
Toda atividade útil. O que eu estou fazendo aqui para mim é um trabalho. O que vocês estão fazendo aí sentados ouvindo é um trabalho para vocês. Mas nós achamos que o trabalho é aquela atividade, né, material só. A busca do conhecimento, a busca da perfeição moral, espiritual, é um trabalho. E é desse trabalho que Jesus nos conclama na manhã de hoje. E ele é ininterrupto. Ele não tem férias, não tem feriado, não tem dia santo. Ah, mas a gente cansa. A gente cansa muitas vezes do trabalho material. Por isso tem a lei, né, humana aí que fala que nós temos que ter 30 dias de descanso por ano. Reconhecendo que nós precisamos descansar. O trabalho essencial, esse espiritual, ele não pode ser para nós cansativo. Senão, nós não entramos nesse aqui, arrancar-nos da morte e do erro. É constante. Eu até vejo assim, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, hoje eu não vou lá no Sejac, não. Eu estou cansado. Né? Então, mas como está cansado? Aqui é um refrigério. Ah, se eu estou cansado para não trabalhar na casa, eu vou lá para trabalhar de outra forma, ouvindo uma palestra. E aí eu lembro aqui quando as pessoas falam assim, ah, mas a gente fala, mas o que foi, Miralva? Você tem 3 meses que você não vai lá no Sejac, o que está acontecendo? Ah, não, mas eu estava meio aperreada, meio doente. Né? Eu falei, ah, mas lá é lugar de quem? De São? Não é? A gente aconselha os outros, os amigos, né, quando tem um problema, olha, por que você não chegaria lá no centro, vai lá ouvir palestra, receber um passo? Quando acontece conosco, aí nós recolhemos em casa. Não vamos para o hospital. Né? Portanto, meus queridos, o trabalho maior ou menor, quando nós falamos que para mim não tem diferença, não tem para mim trabalho maior ou menor, o que é essencial nisso tudo aí é o esforço que eu faço para realizar o que me compete realizar. O trabalho que me foi destinado. O trabalho que eu procurei. Vocês viram lá atrás que o Emmanuel fala de gênero de trabalho. Como ele fala, os espíritos falam em gênero da prova. Não é especificamente um trabalho. Quando eu reencarno, eu não está na minha programação, eu falo assim, eu vou reencarnar em Lusiânia, aos 20 anos eu vou ser funcionário de tal banco, de tal repartição. Não, não é isso. É o gênero, é o tipo de trabalho que eu vou realizar. Onde eu vou realizar, no local que eu vou realizar, é uma circunstância da vida. Eu tenho uma amiga que o filho dela fez medicina até quase o último ano. Depois desistiu da faculdade de medicina. Ela ficou louca. O pai e mãe ficaria louco, né? Mas eu não quero isso. Eu não quero. Eu fui fazer engenharia civil. Fez vestibular para engenharia civil e hoje é engenharia civil. Porque o gênero não era aquele. Era outro. Era outro tipo de trabalho que eu tinha que realizar. Quando eu fui para Goiânia, eu estava para completar 17 anos. Foi ontem, viu? Não tem muito tempo. Né? Percebe-se, né? Havia naquela época o seguinte, toda a família, não sei se o Wilton aconteceu isso, né? Assim, na família tinha que ter um advogado, um médico e um padre. Era mais ou menos por aí. Né? Aí minha mãe falou assim, mas você vai para lá e você prepara para fazer medicina. Porque naquela época, se você queria fazer medicina, você tinha que fazer qual que era? O científico. Se você queria fazer direito, você fazia o clássico. Né? E aí eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, vamos fazer o seguinte, me deixa por aqui mesmo. Não me manda para lá, não, isso aí não vai dar certo. Porque eu falei, sim, porque eu vou ser um péssimo médico. Um péssimo médico. Eu não tenho vocação nenhuma para medicina, não tenho. Então deixa eu ir para lá, tentar ser advogado, que acho que vai dar mais certo. E aí, a nossa família, hoje tem uma filha estudando medicina, tem 2 que estudam direito e não tem nenhum padre. Aí não tem nenhum padre. Está entendendo? Então é a questão da vocação.
Muitas vezes os pais forçam a barra, vocês estão casando aí, né? Logo, logo, tá entendendo? Forçam os pais, os pais forçam os filhos a ter uma profissão. Às vezes a profissão do pai, às vezes a profissão da mãe. Mas não é ali que a pessoa vai se realizar. Trabalho é realização. Por isso tem que ser feito com amor. E aí, seja qual for ele. Não é? Até meio-dia? Uma, né? Aumentou o tempo, né? Então, a reflexão desta manhã maravilhosa aqui nessa casa, abençoada, é nesse sentido. Façamos essa reflexão. Né? Que trabalho eu estou dando mais atenção? Né? Eu sei que o trabalho é necessário, é essencial. Eu preciso do trabalho, é fonte de progresso. Não há possibilidade de progresso sem trabalho. E o maior deles, o mais ingente, o que mais nós temos necessidade, é o trabalho consigo mesmo. O trabalho de ser uma pessoa cada dia melhor. Né? E esse trabalho é que Jesus nos chama na manhã de hoje. E ele é contínuo, ele é ininterrupto. Então, a reflexão fica nesse sentido, nos despertando, né, para esse tipo de trabalho, essa qualidade de trabalho, essa importância do trabalho. Porque se nós queremos alçar voos mais altos, e fomos criados para isso, rumo à felicidade, a embarcação chama-se trabalho. O veículo que vai nos conduzir até lá chama-se trabalho. Não descuremos disso. Não desvalorizemos isso. Não demos menos importância a esse trabalho. Eu dizia aqui que com esse negócio de previdência aí, né, para concluir, está uma reclamação geral, né? Então, um dia a pessoa me falou, tem acho que 30 e poucos anos, eu não vou aposentar mais. Desse jeito aí, com essa previdência que eles estão querendo, eu não vou aposentar mais. Eu falei, então, o trabalho material é mais complexo, mas a gente fala o seguinte, como que nós aposentamos cedo? O trabalho é até material. Eu dizia, né, que eu aposentei por uma questão que precisou aposentar aos 63, 64 anos. Em plena atividade, né? Toda atividade. Poderia produzir muito mais. Foi uma circunstância que levou a isso. Mas eu conheço muita gente aí com 50 e poucos anos, menos de 60 anos, aposentando. Né? Aposentando. E o trabalho é fundamental. Inclusive o material também, como nós já falamos aqui. Né? E nós, às vezes, queremos descansar. Né? Queremos descansar. Tenhamos cuidado com esse descanso. Ele pode nos levar a uma inutilidade, uma ociosidade, né? E, como Jesus falou aqui, né, nos dificultar, não vai impedir, mas dificultar a caminhada. Que Jesus possa nos abençoar mais essa semana que se inicia, né? E que tenhamos muita força, muita consciência, né? Mais do que força, consciência da importância desse trabalho em nossas vidas. Muita paz no coração de todos nós. Muito obrigado.